Os cumprimento, agradecendo a presença nessa sessão solene do bicentenário, enorme honra para todos nós. Também quero cumprimentar e agradecer aos ex-presidentes Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, que igualmente, mesmo não estando presente, encaminharam mensagens a este Congresso Nacional por conta dessa sessão. Peço desculpas aos chefes de Estado estrangeiros e, ao mesmo tempo, às missões diplomáticas pela ausência e não encaminhamento de nenhuma mensagem a essa sessão da parte do atual magistrado da nação. De igual forma, também queria aqui destacar e agradecer o trabalho conjunto nessa comissão curadora, que muito me honra, do colega senador Jean Paul Prats, do senador Rodrigo Pacheco, presidente desta casa, do jornalista Eduardo Bueno, que como jornalista muito bem traduz aspectos da história nacional, da historiadora Heloísa Starling, da diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, da cientista política Natália Henrique, e também cumprimento o senador Paulo Rocha. Sem eles, o trabalho desta comissão curadora não seria possível. Há 200 anos, nestas terras além-mar da Europa, cidadãos, na época, ditos brasileiros ou portugueses que aqui viviam, viveram dilemas e dramas reais. Viram-se diante de decisões terríveis, sem saber quais seriam as consequências das suas ações. Acertaram e erraram. Ao fim e a despeito de tudo, foram capazes de construir, com muita tinta, uma nação chamada Brasil. O nosso processo de independência, minha querida Fafá, não se limitou ao evento do 7 de setembro. Ele foi, presidente Sarney, mais amplo, intenso e complexo. Este processo, a nossa formação, nos ensina que aqui nesta terra, a sociedade sempre precedeu ao Estado. Ainda no século XVII, o Estado, encarnado na metrópole, resignara-se diante da invasão holandesa do Nordeste. A sociedade expulsou o invasor com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes. Foi da sociedade que soaram os primeiros clarins por liberdade, ainda no século XVIII, proveniente, presidente Rodrigo Pacheco, de vossa Minas Gerais e da histórica Ouro Preto. A sociedade rebelada, já em 1817, fundou, na província de Pernambuco, novamente em nosso Nordeste, uma república independente e livre, que teve 59 dias de existência, e estendeu um ciclo revolucionário até 1824. Foi a sociedade baiana, liderada por Maria Quitéria, que consolidou a nossa independência. Foi a sociedade, com as foices e machados de vaqueiros, indígenas e escravos, que empurrou as nossas fronteiras na Batalha de Genipapo, no Piauí, criando uma das maiores geografias da terra. O Estado capitulou na Batalha do Acre e no contestado Amapaense. A sociedade a retomou com a liderança de Plácido de Castro e Francisco Xavier da Veiga Cabral. O Estado, com a ditadura, prendeu e exilou. A sociedade, com a anistia e a cívica campanha das diretas, tão bem cantada aqui nos versos do hino nacional por Fafá de Belém, libertou e repatriou. A nossa independência, é verdade, teve a figura única de Pedro de Alcântara, que com menos de 35 anos conseguiu se tornar imperador e rei de dois impérios, dos dois lados do Atlântico. Teve José Bonifácio, que arquitetou o projeto de nação.
mas tem significado de diagnóstico com a atualidade. Também constatar que foi um processo liderado, sobretudo, por mulheres. Mulheres que não se resignaram aos papéis de princesas bem comportadas do lar. Aliás, a única princesa que teve foi regente e liderou o processo de independência, conduzindo o Conselho de Ministros e recomendando a ruptura ao príncipe regente Dom Pedro. Maria Leopoldina não se acomodou, foi protagonista da independência. Mas ela não foi a única. A independência foi Bárbara de Alencar, que em 1817 fundou a República do Crato, não também se resignando aos afazeres domésticos. A independência foi Urana Venário, uma jovem com apenas 13 anos de idade, que em 1822 escreveu Lamentos de uma Baiana contra as tropas coloniais. Justos céus que nos servem às bases da Constituição, se a lusa tropa só quer a impor-nos a escravidão. Justos céus, onde está o direito de quem se culpa formada? Não seria as vis prisões, triste vítima arrastada? Justos céus, se as nossas cortes não punem tanta maldade, ou não haverá mais baianos, ou nunca mais tal cidade. A independência foi Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, única mulher a participar da Inconfidência Mineira. A independência foi a negra Maria Filipa de Oliveira, que junto a outras mulheres expulsou as tropas coloniais da ilha de Itaparica, na Bahia, organizando a reação que resultou no 2 de julho e na consolidação da independência. A independência foi, sobretudo, Ana Maria José Lins, que mesmo viúva, liderou tropas rebeldes nas Alagoas na Revolução Pernambucana, proclamando a independência. Nunca é demais lembrar que é conhecendo o passado que se entende o futuro. No Conselho Curador, esses ensinamentos nos têm sido presentes nas letras de Eduardo Bueno, nas letras de Heloísa Starling. Há 200 anos, compatriotas que nos antecederam, com suas virtudes e vicissitudes, fundaram esta nação. Esta obra fundacional não teria sido possível sem a unidade dos diferentes brasileiros. Os símbolos que nos unem, a nossa bandeira, os nossos hinos, seja o aqui cantado por Fafá, seja o da independência da música de Dom Pedro I, eles não pertencem a uma parte, a uma facção, a um partido. Eles pertencem a esta história, a todos os brasileiros, a estes 200 anos. A celebração do 7 de setembro é de todos, não de uma facção, não de uma parte. Em homenagem a esses patriotas, a esta história, devemos fazer melhor os 200 anos que virão. Alguns pessimistas podem argumentar que perdemos o caminho, que na atualidade perdemos o caminho que nos foi outorgado pelos nossos pais fundadores da nação. Ora, o amor é ilógico, o amor é Cabral, em 1500, a navegar pelo desconhecido. O amor é Lima Barreto, é Machado de Assis, é Marielle Franco, a África presente em nós. O amor e o Brasil é Ailton Krenak, é Bruno Pereira, é o povo Marubo, o Ayampi, Caiapó e tantos outros, nossos povos originários. É devido a estes, e é homenagem destes, que temos a obrigação moral de ter fé e esperança neste país. Não podemos aceitar a cooptação dessas celebrações. As celebrações de ontem, de hoje, são de todos os brasileiros. Abro aspas para trazer aqui mensagem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou a esta sessão solene, dizendo sobretudo o seguinte:
a minha indignação, e acredito de todas as pessoas deste país, é ainda maior por quando uma data nacional, que deveria celebrar a união de todos os brasileiros, é utilizada por alguns para espalhar o ódio e o atentado à democracia. Democracia, nesses 200 anos, a maior conquista que nós tivemos. A ela não cabe reversão. Outros brasileiros que nos antecederam entregaram seu sangue e a sua vida para isso. Somos um país com sede de futuro. Temos a maior biodiversidade do mundo e a maior sociodiversidade do planeta. No dizer, presidente Sarney, de Darcy Ribeiro, esta sociodiversidade branca, ameríndia, indígena, é o maior patrimônio que nós temos. É em nome deles, é em nome disso, é em nome dessa história que proclamamos. Temos os principais trunfos para a crise civilizacional. Onde cresce a intolerância e o ódio nos tempos atuais, de forma dialética, também cresce o amor e a conciliação. O Brasil tem sede de futuro, e onde cresce a desavença, cresce o amor para construir a unidade dessa nação e encontrar a sua salvação. Que os 200 anos que virão, nós possamos honrar os 200 anos que já foram e as gerações pátrias que aqui nessa terra estarão.